Olá, turma! Espero que todos estejam bem. Vamos continuar hoje a falar sobre o iluminismo no século XVIII. Hoje vamos começar a falar sobre os enciclopedistas, que foram extremamente importantes para difundir conhecimento neste período. Eles publicaram enciclopédia entre 1751 e 1772. Foi uma obra monumental, formada por 35 volumes, com mais de 25 mil páginas e cerca de 3 mil ilustrações, gravuras. Seu objetivo era ambicioso: reunir e difundir todos os conhecimentos racionais e não religiosos considerados mais importantes na arte, na ciência e na filosofia. Provavelmente por isso, autoridades da Igreja e do Estado francês consideravam a obra perigosa e tentaram proibi-la. Por quê? Porque essa obra era centrada no iluminismo, no pensamento racional, na verdade, na ciência, e eles não queriam ter nenhum envolvimento com a fé, com a religião. Por isso que a Igreja era extremamente contra a divulgação dessa obra. A obra foi organizada pelos filósofos Denis Diderot e Jean Le Ronde d'Alembert, e teve a colaboração de cerca de 160 pessoas, incluindo vários autores ilustres, como Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Todos os colaboradores ficaram conhecidos como enciclopedistas. Mais tarde foram criadas novas enciclopédias, publicadas em forma de livros, CDs, DVDs e sites, que hoje a gente utiliza mais sites, né? Quando a gente quer fazer uma pesquisa, saber algum termo, saber algum conteúdo, a gente pesquisa mais na internet. Que elas também seguem o princípio enciclopedista, né? Na internet, por exemplo, podemos encontrar enciclopédias produzidas com a elaboração de pessoas de diversas partes do mundo. Você usa enciclopédias digitais ou impressas? Em que situações? Acredito que sim, que vocês usam quando vão fazer uma pesquisa de história, de geografia, vão procurar algum termo da língua portuguesa. Só que agora a gente procura de forma virtual, não nesses livros imensos, né? Modificou ao longo do tempo, né? Aqui nós temos um painel sobre o neoclassicismo. O neoclassicismo foi um movimento artístico que se desenvolveu na Europa entre os séculos XVIII e XIX. Esse movimento retomou algumas características da arte clássica greco-romana, como equilíbrio e racionalidade. Vocês percebem que tudo do iluminismo, eles priorizam e centralizam a razão, a verdade. Além disso, a arte neoclássica se inspirou em ideais iluministas que criticavam as extravagâncias da aristocracia durante o regime antigo, o antigo regime. Então, gente, esses artistas procuraram criar obras sóbrias e lineares. Na pintura, por exemplo, esse estilo se manifestou por meio de técnicas rigorosas, com cores discretas e com tons precisos, queria se aproximar mais da realidade, né? Aí a gente vê um retrato do senhor Bertin, e embaixo a gente vê a morte de Sócrates, a gente vê as cores, né? Sóbrias, a gente vê aqui a definição dos tijolos, a parede, as roupas, os músculos das pessoas. Essa obra, ela foi inspirada no neoclassicismo. Eles escolheram um tema greco-romano para pintar, né? Porque Sócrates é um conhecido filósofo da Grécia Antiga. Despotas esclarecidos. Gente, de modo geral, a expressão despota se refere a um governante autoritário, e a palavra esclarecido remete a ideias iluministas, aquela pessoa esclarecida, que teve uma ideia iluminada, né, que é uma pessoa racional, verdadeira. Assim, despotas esclarecidos foram os monarcas e ministros do absolutismo que adotaram certas ideias do iluminismo, promovendo reformas sociais e econômicas em seus estados na segunda metade do século XVIII. Na Prússia, que hoje é a Alemanha, o rei Frederico II manteve amizade com importantes pensadores iluministas, como Voltaire.
O rei prussiano, apoiado nas ideias do iluminismo, mandou construir diversas escolas de ensino básico, porque eles queriam levar a educação para a maioria, né, que era tão restrita nesse período. Ele vai abolir a tortura como forma de punição e também vai estimular o desenvolvimento da indústria e da agricultura, para que a economia, né, evolua. Já na Rússia, a imperatriz Catarina II modernizou a administração pública, reformou a capital, São Petersburgo, mandou construir escolas e hospitais e tomou terras da Igreja Ortodoxa. No entanto, essas terras foram distribuídas aos seus protegidos e as leis continuaram a garantir os privilégios dos nobres. A nobreza continuava a ser privilegiada, né? A imperatriz trocava cartas com os iluministas Diderot, Voltaire e D'Alembert. Já em Portugal, durante o reinado de José I, seu primeiro-ministro, Marquês de Pombal, que ocupou o cargo entre 1750 e 1777, tomou uma série de medidas influenciadas por ideias iluministas, entre as quais a expulsão dos jesuítas dos domínios do reino e uma reforma no ensino e a reorganização do exército. Apesar dessas reformas, os despotas esclarecidos preservaram a ordem social e política que já existia em seus países. Gente, os nobres continuaram sendo nobres. As reformas realizadas destinavam-se a fortalecer o tipo de Estado que governava, a fortalecer o poder deles. Esse aí é o retrato da imperatriz Catarina II, a Grande, né? E por hoje a gente vai agora falar um pouco sobre o despotismo esclarecido de Pombal, que foi o Marquês de Pombal, que ele foi o principal ministro do rei português José I. Em sua administração, o Marquês tentou recuperar o prestígio e a força econômica de Portugal. Para isso, quais foram as medidas do Marquês de Pombal? Ele reforçou o monopólio comercial aqui no Brasil colônia, que era a colônia de Portugal. Procurou explorar ainda mais as riquezas da colônia, ouro, açúcar, tabaco, entre outras. Transferiu a capital do Brasil, que foi Salvador, a primeira capital brasileira, foi para o Rio de Janeiro, em 1763, a nossa segunda capital brasileira. Expulsou os jesuítas do Reino de Portugal e de seus domínios, incluindo o Brasil. Procurou acabar com a influência que existia na educação e nas diversas comunidades indígenas do catolicismo, da religiosidade. Também criou companhias destinadas a promover o comércio e o transporte de africanos escravizados, como a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, criada em 1755, e a do Pernambuco e Paraíba, criada em 1759. O Marquês de Pombal combinou ideias iluministas com práticas mercantilistas, e suas ações evidenciaram as contradições do despotismo esclarecido aqui no Brasil. Ele costuma ser lembrado em Portugal como aquele que tentou modernizar o país, e no Brasil como aquele que aumentou a opressão colonial, queria mais lucro. Então, foi um opressor aqui no Brasil, colônia. Esse é um retrato do Marquês de Pombal, que está no Museu Nacional Soares dos Reis, Porto, Portugal. Por hoje é só e até a próxima aula.